Bom dia! Hoje são 27 de julho de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui duas palavras que levam milhões de pessoas ao erro. Duas palavras. Veja aí o quadro. Temos aí viagem com G e temos viagem com J. Viagem com G e temos viagem com J. Duas palavras corretas na língua portuguesa. Duas palavras corretas. Mas há uma diferença aí entre as duas. E muitas pessoas se enganam. Um exército de pessoas emprega viagem com J quando na verdade deveria ser com G. E também empregam viagem com G quando na verdade deveria ser com J. Vou dar um exemplo aqui comigo. Agora, em época de coronavírus, sempre aos domingos eu vou aqui a um restaurante perto de casa só para comprar, dia de domingo, às vezes na semana, vou lá só para comprar carnes. Só para comprar carnes. Aí, carne a lenha, né? Carvão. Pois bem, carne aí feita a carvão. Muito bem, então eu sempre vou ao restaurante para comprar um pouquinho de carne. E domingo aí, retrasado, fui lá, época de coronavírus, o restaurante fechado, mas estava fazendo comida e levando aí as pessoas colocando numa marmita e levando para casa, porque o restaurante estava fechado, mas vendendo aí marmitas. Aí eu fui lá. Esse restaurante pertence a um amigo meu. Aí eu fui lá buscar carne, né? Aí quando ele estava lá preparando a carne para mim, eu olhei lá o cartaz no vidro do restaurante lá, colado, afixado o cartaz, dizendo assim: entregamos marmita para viagem. Entregamos marmita para viagem. E viagem aí com J. Entregamos marmita para viagem. Viagem com J. E aí, está correto? O cartaz lá do restaurante estava correto? Com os seguintes dizeres: entregamos marmita para viagem com J. Está errado, viu aí? E isso é em um restaurante grande aqui em Brasília. E o cartaz com erro de língua portuguesa. Eu não disse nada porque o restaurante é de um amigo meu, né? Eu poderia ter filmado, né, tirado a foto e mostrar aqui a vocês. Mas como o restaurante é de um amigo meu, ninguém faz isso, né? Então lá estava: entregamos marmita para viagem. Viagem com J. Aí o erro de língua portuguesa. Não é com J aí. Viagem aí é com G, substantivo. Então fiz aqui um quadro para tirar sua dúvida. Veja aí. Então temos acima viagem à esquerda com G e viagem à direita com J. Certinho? A esquerda com G é um substantivo. Viagem com G é um substantivo. Já viagem com J é apenas verbo, gente. É o verbo viajar com J. Verbo viajar com J. Então, viagem como substantivo é com G. Viagem com J é verbo apenas e nada mais. E esse verbo aí, viagem com J, está na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo com o verbo viajar é que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje ou que ela viaje. Tudo com J. É verbo. Que nós viajemos, tudo com J. Que vós viajeis, que eles viajem.
que elas viajem. Viu aí? Tudo com J, porque é verbo. Então, viagem com J é verbo apenas. Verbo apenas. Já viagem com G é substantivo. Você consegue discernir os dois rapidamente numa frase. Quer ver? Vamos aí. Exemplo A, na letra A. Eu digo assim: a viagem à Fortaleza foi ótima. A viagem à Fortaleza foi ótima. Viagem aí com G, porque é um substantivo. Não é um verbo aí, gente. O viajar não. É o substantivo. A viagem. A viagem. Viagem aí, substantivo. Logo com G. Jamais com J. J, coloque isso na cabeça. Só se for verbo. Veja o exemplo na letra B. Torço para que Paulo e Maria viajem bastante. Olha a diferença. Torço para que Paulo e Maria viajem bastante. Isso aí é com J, porque é verbo. Você está conjugando o verbo aí, viajar. Paulo e Maria, eles. Estou torcendo para que eles, Paulo e Maria, viajem. Olha aí. Estou torço para que eles, Paulo e Maria, viajem bastante. Viu aí? Torço para que eles viajem. Que eles viajem, que elas viajem. É o verbo. Então é com J. Na letra C. Estou com viagem marcada para janeiro. Estou com viagem marcada para janeiro. Viagem aí com G, porque é substantivo. Você não está dizendo aí, eles viajem. Não. Você está dizendo, estou com viagem marcada para janeiro. Viagem aí, substantivo. Se é substantivo, é com G e não com J. Na letra D, olha aí, que eles viajem sempre de avião. Olha aí, que eles viajem sempre de avião. Viagem aí é verbo. É o verbo na terceira pessoa do plural, do presente do subjuntivo. Que eles viajem, que elas viajem. Então é verbo. Se é verbo, viagem então é com J. E o último exemplo, cancelei a viagem. Olha aí, cancelei a viagem. Viagem aí é substantivo. Então é com G. Então veja bem, você só vai colocar viagem com J quando você estiver conjugando o verbo viajar. Repito aqui, o verbo viajar, o verbo viajar no presente do subjuntivo, conjuga-se assim, o verbo viajar, com J. E tudo com J. Que eu viaje, que tu viajes. Que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem, que elas viajem. Entendeu? Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje. Que nós viajemos, que vós viajeis, que eles ou que elas viajem. Então, quando você usar o verbo, viagem com J. Quando for o substantivo, viagem com G. Muito obrigado.